Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, que é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal e tem como propósito principal falar mais das mesmas escrituras, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida, mas até isso você já sabia. O Mais do Mesmo é quase sempre ao vivo, hoje não é o caso, como eu expliquei ontem, hoje está gravado o programa. Ele é direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, mas a gente quer dizer que você que não congrega conosco também é muito bem-vindo para estar aqui, nosso convidado. Sinta-se à vontade em casa e nós oramos por você também e nós sugerimos que você possa nos acompanhar aqui de terça a sexta, 18 horas e 2 minutos, também os membros da igreja, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, caso você esteja na terrinha. Sempre às 18 horas e 2 minutos, para a gente se lembrar, pelo menos de terça a sexta, das palavras do salmista no Salmo 18 e 2, que nos ensina: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Geralmente, quando a gente está ao vivo, quem assiste o programa ao vivo e está logado e participa do chat ganha um cumprimento personalizado que eu vou ficar devendo, mas vou jogar para o final do programa, onde todos vão ganhar um abraço apertado, caso assim resistam, né? Isso é lógico que você pode avançar e ver só o abraço, mas acho que não vai fazer muito sentido. Mas vai estar lá e vai ser sincero, hein? Então, um abraço apertado no final do programa. No meu relógio aqui, são 3 horas da tarde, 33 graus em Montreal e tá quentinho, tá uma delícia. E vamos trabalhar. Mas hoje a gente vai começar a trabalhar de um jeitinho diferente. Nós vamos direto para um texto aqui. Como a gente não está fazendo a exposição do texto, só quero ter esse texto como referência, né? Já lemos ele ontem aqui rapidamente, só estou expandindo um pouquinho mais. Está em 1 Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Então, olha quanto versículo para a gente ler aí. Diz o texto: numa conclusão, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente o que estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo com santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra estas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Que palavra boa, que palavra direta, como é fácil entender a diferença aqui entre impureza e santificação a partir dos exemplos dados. E assim Deus tem apresentado para a gente a sua palavra, né? Ontem nós fizemos a apresentação do tema, e o nome do tema é Quando Eu Crescer, né? Sob a perspectiva daquela criança que sonha ser como seu pai, ou uma profissão, um super-herói, ou a mãe, ou o jogador de futebol, ou a cantora, ou até hoje em dia tem que incluir os youtubers preferidos também. Seja qual for o sonho, são sonhos de criança, e quando eles amadurecem, a gente começa a ver o mundo mais propriamente. Isso deve, de alguma maneira, gerar em nós novas expectativas. Sobretudo quando somos crianças espirituais, nós precisamos focar no grande alvo, no grande mestre, que é o próprio Senhor Jesus, e procurarmos e dizer para ele: quando crescermos, queremos ser como Cristo, né? Crescendo espiritualmente. Então, num aspecto paralelo, eu tenho o costume de dizer essa expressão, né? Às vezes eu escuto alguém fazendo alguma coisa muito bem feita, uma pessoa foi muito dedicada, e eu vejo aquela paixão, aquele amor, a quantidade de esforço que foi colocada para realizar aquela obra, e eu olho admirado, e como eu não quero parecer bajulador, eu simplesmente digo assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. A pessoa às vezes não entende, né? Porque digamos que eu já fosse mais, que já seja mais velho, já seja crescido, mas é uma maneira de dizer: olha como o seu testemunho me inspira, né? Então, todas as vezes que eu vendo alguém faz alguma coisa boa com excelência, eu identifico que é o Senhor fazendo, lógico, falando das coisas mais relacionadas às coisas espirituais, né? Eu vejo que é o Senhor direcionando essa pessoa e dou glória a Deus por isso. Se por um lado, e eu particularmente, que quando eu crescer eu quero ser como Paulo, né? Quero ser como Pedro, quero ser como João, vendo o testemunho deles, as dificuldades dele também, né? E percebendo
talvez a gente possa melhorar, né? É, eu olho para eles querendo ser como Jesus, e aí eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, dessa maneira, a gente vai percebendo que o testemunho pessoal, ele é uma forte arma que nos inspira para que nós também nos santifiquemos, né? Que nos afastemos da impureza. Então, eu quero testemunhar aqui de quantos irmãos, ao longo dessa caminhada de algumas décadas, já me inspiraram e me inspiram até hoje, mesmo sendo mais novos que eu na fé, me inspiram nesse exemplo de Cristo, né? Trabalham com zelo, com profunda necessidade de conhecer o Senhor, e isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. É, Espiritualidade é uma coisa que está na moda, né? O Franklin Ferreira e o Alan Myatt, né, em quem eu vou estar me baseando essa semana toda, eles vão falar assim, olha, muita gente é espiritual hoje, a gente pode falar até de espiritualidade sem Deus, né? Então é um assunto que está na moda, as empresas falavam muito disso na década passada também, e o pensamento continua por aí. Então, é possível que se você entrevistar alguém, é difícil, sobretudo quem tem a mesma cultura que a gente possivelmente vai escutar dizendo que buscar a Deus de alguma maneira é benéfico. Não faz mal, né? Me lembro de gente me dizendo assim, não, pelo menos está na igreja, lá não tem drogas, né? Então, essa era a questão da espiritualidade, muito, muito generalizada, né? Então, muita coisa se perde nesse contexto. Mas, enfim, nesse sentido, a gente vai encontrar nas livrarias aí grandes seções de literatura de autoajuda, que seria espiritualidade também, literatura esotérica, literatura pseudocientífica, mas com cunho espiritual, né? E, então, eu me lembro que passando na faculdade da universidade, junto com o professor, eu achei o livro de teologia sistemática no meio do livro de é, espiritualidade. Uma sessão lá, era faculdade de filosofia, uma sessão lá, e o professor ficou profundamente ofendido, né? E ele disse assim, poxa, se fosse pelo menos Kardec, né? E, bom, enfim, essa era a espiritualidade dele. Então, isso tem muito pouco a ver com a santidade ou com a espiritualidade que a gente está buscando no cristianismo. A nossa espiritualidade é absolutamente direcionada, né? Então a gente não está falando, quando a gente está falando dessa espiritualidade, não estamos nos referindo ao misticismo geral da nossa cultura, mas estamos falando, e de santificação da mesma maneira, mas estamos falando de um relacionamento íntimo, sincero, não utilitarista, né? E puro que nós possamos ter com Deus. E talvez seja o grande diferencial, acima de todos, é que a santificação que nós buscamos, ela é prescrita, descrita por Deus. Então nós seguimos aquilo que Deus pensa sobre as coisas, aquilo que ele revelou sobre o mundo. Então quando falamos de pureza e impureza, ele define os padrões, estes padrões nós perseguimos se de fato desejamos nos santificar. Então, o Myatt e o Franklin, ou Franklin ou Myatt, se você preferir, o livro é esse aqui. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui, fazer uma propaganda aqui, muito boa. Esse aqui é o meu marcador esquisito, né, mas ele eu não perco. Então, é o livro que eu estou me baseando para falar um pouco para vocês disso, né? Então, no Antigo Testamento, dizem eles, né, resumidamente, a fé em Israel apontava para um sistema que é ético, legal e também ritual. Esse sistema acaba destacando, separando aquele povo, a nação eleita, né, o povo santo, né, a nação sacerdotal, a nação escolhida de Israel das demais nações. Qualquer um que já tenha lido o Antigo Testamento de alguma maneira, ainda que superficial, percebe essa intenção divina de separar o povo. Vocês precisam estar separados do povo em relação tanto aos seus rituais, quanto à sua ética, quanto seu sistema jurídico, digamos assim. Então, há uma diferença. Santificação tem, talvez a gente possa destacar isso como um primeiro aspecto, esta ideia mesmo de separação, né? Então, separação através das normas que são estabelecidas pelo próprio Deus. E através dessas normas, a identidade da nação fica evidente aos olhos de outra nação. Eles são diferentes, né? Antigamente, eu não cheguei a pegar essa época diretamente, mas ouvia falar dela o tempo todo, na época em que as pessoas viam os crentes na mão, né, com a Bíblia na mão, e as pessoas caçoavam, dizendo assim, olha os Bíblias aí. Hoje, com o advento do celular, não há mais essa identificação tão fácil. Quem dera, através dos nossos costumes, pudéssemos ser identificados como Bíblias de novo, né? Mas
nessa mistura, nesse melanger que nós temos hoje, muito se perdeu, mas antes que eu entre em digressão aqui, eu paro aqui. Então, a ideia do Antigo Testamento era que as outras nações dissessem de Israel: quando eu crescer, eu quero ser igual a Israel. Essa era a ideia. Quando uma nação santa se coloca no lugar santo e proclama as verdades santas, ela gera exemplo e gera inspiração. Então, ou pelo menos ódio. O que não pode é esse melanger que a gente vive hoje. Isso é muito esquisito, muito diferente daquilo que foi proposto por Deus. Mas a gente sabe que a história é diferente, né? A história de Israel é muito parecida com a nossa história, né? Esse vai e volta, essa mistura, essa coisa sem contraste, sem gosto, né? A maneira que a gente leva a nossa espiritualidade. Então, é, Israel levou, de alguma maneira, apesar das grandes revelações sobre elas, né, temos o Antigo Testamento registrando, levava a relação com Deus de qualquer maneira, né, ou de maneira muito desleixada, né? E quando as outras nações vinham, mal percebiam o Deus Santo ali naquele meio, senão quando em situações muito específicas, como guerra. É nesse sentido que eu chamo de o Deus utilitário, o Deus que serve para fazer alguma coisa. Então, conquanto seja essa dificuldade o tempo todo, e o Antigo Testamento mostra isso bem, Deus nunca desistiu do seu povo, nunca deixou de se revelar ao seu povo, sempre chamou ao povo ao arrependimento, ao quebrantamento, a um relacionamento íntimo e sincero. Isso que Deus queria é santificação também, né? Então, o verbo hebraico que nós traduzimos por santificar, ele descreve, segundo Maya Tio Franklin, a separação das pessoas e objetos com o fim de serem dedicados a Deus. Em Êxodo 29, o verbo seria kadash, né? Descreve esse processo de consagração dos sacerdotes. Como substantivo, a palavra santidade, né? Kadash, denota ainda pureza moral. Em Isaías 65:5 tem um momento em que Deus fala dessa relação mecânica que Israel se propôs a ter com Deus e ele vai reclamar disso, né? Por exemplo, aí a palavra lá usada ali é santa, né? A coisa santa, enfim, distinguindo aquilo que é pecaminoso daquilo que é sem pecado, né? Então, ainda como adjetivo, né, aquilo que é santo, ela vai predicar o sujeito ao qual se refere, né? Como o exemplo que eu dei aqui, se algo foi tornado santo, santo é. Então, essa seria a ideia do adjetivo. Como eu sei que isso é meio chato para alguns, mas vale a pena aqui, por isso eu indico a teologia dele, né? Não baixa PDF não, irmãos, que os irmãos tiveram muito cuidado e tempo, né? A editora também gastou um bocado de dinheiro aqui para a gente ter acesso nisso. Então, mas assim, tenta comprar, né? Hoje é um pouco acessível, assim, vale a pena, pelo menos no Kindle, assim, dá um jeitinho legal de fazer isso, porque isso também é santidade, né? Então, como eu sei que isso é meio chato para alguns, né? Eu vou ficar só na indicação da teologia. Mas, em resumo, Deus, que é moralmente perfeito, estabeleceu um vínculo entre a sua santidade, a própria santidade dele, e a santidade do seu povo. É isso que ele deseja, que o seu povo seja como ele. O plano da redenção, inclusive, que nos inclui, tinha ou tem ainda o alvo de desfazer aquele estrago que a queda causou, é, ofuscando a imagem de Deus, né? Então, a intenção do Evangelho, do plano da redenção, é resgatar, renovar a imagem de Deus no ser humano, eu, você e todos os que se relacionarem com ele. Então, quando Deus exige, porque não é um opcional, mas Deus exige, demanda a santidade do seu povo, como lemos lá no começo do texto, né, quando falamos da carta aos Tessalonicenses, Deus está usando o seu povo. Deus tem a intenção de usar ainda mais. Deixa eu voltar aqui. Quando Deus exige a santidade do seu povo, ele está chamando o seu povo, ainda nessa vida, para demonstrar, para exemplificar aquilo que é o próprio Deus, né? Então, assim, olha, seja uma prévia daquilo que vocês serão quando forem glorificados, né? Sejam a imagem de Cristo na terra, ainda neste tempo, se esforçando para isso. A gente vai falar disso em outro aspecto, né? Amanhã eu vou falar sobre o Novo Testamento, e aí amanhã e na sexta, possivelmente, eu já vou falar
desse aspecto do esforço, como é que isso funciona com o Espírito Santo. Mas quando Deus nos manda sermos imagem e semelhança dele, ainda em vida, né, através da santificação, isso nos leva a pensar que quando cresce na fé, o povo escolhido e redimido, que é justificado em Cristo, foi o nosso tempo de ontem, tem, de maneira clara, mandatória, a missão de refletir a imagem de Deus no mundo. Então, quando Deus exige santidade do seu povo, é por essa razão. Vocês precisam se parecer comigo. Sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Lá em Levítico, capítulo 19. Né? Então, conhecendo a nossa limitação e olhando para o texto de Levítico 19, não dá tempo de ler ele todo aqui, mas fica aqui a referência para vocês pesquisarem. Deus não deixa a nossa espiritualidade confusa, intuitiva, né, transcendental, vaga, né, mas ele define aquilo que seja santo, assim como lemos no texto de Tessalonicenses. Ele mesmo revela as leis morais, as leis civis, as leis cerimoniais que destacam o seu caráter, as coisas que, os gostos de Deus, a sua moralidade, então a sua santidade, destacam, elas são destacadas ali, seja por proibições que enaltecem as virtudes que Deus procura, seja por indicações, né? Então, todas as vezes que alguém disser que tem uma espiritualidade aguçada, mas não quer saber das coisas de Deus, a gente pode até considerar que essa pessoa está buscando aquela transcendência, né? Mas, sinceramente, pode até ser sincero o que ela está buscando, mas se formos sinceros também, não poderemos concluir que essa busca espiritual dessa pessoa é a santidade que a Bíblia está falando, a menos que ela esteja buscando uma santidade baseada nos padrões bíblicos. Mesmo que talvez ela não seja evangélica, ela lê a Bíblia e fala assim, quero me parecer com Deus. Ela se tornará cristã, certamente, né? Segundo o plano de Deus, é claro, mas se ela já está buscando isso e crendo nisso, possivelmente, a verdade nos liberta, né? Diz o texto de João. Então, simplesmente, Deus que estabelece esses padrões. Então, eu volto a dizer que, já tenho falado isso tantas vezes, em tantos temas, não é intuitivo, não é uma coisa que você descobre no seu quarto, você descobre lendo a Bíblia. Né? Então, ainda no contexto de Levítico, a coisa era bem clara. Não furtar, não mentir, não fazer falsos votos, proibição de linguagem que profanasse o nome de Deus, proibição da opressão, proibição da vingança, proibição da consulta aos mortos. Olha, uma espiritualidade que consulta os mortos não é santificação, não é santidade. Né? E adivinhação, proibição da adivinhação, proibição da opressão do estrangeiro. Ontem até brincando, dizendo, olha, eu não sei quem está no chat porque Deus proíbe a adivinhação. Né? Então, como eu estou gravando antecipadamente, mas eu me referia já a esse texto aqui. Né? Então, só para ilustrar, dentre outras coisas, só para ilustrar como as coisas são muito bem delimitadas. Né? E o Franklin Myers ainda inclui o direito à propriedade privada, a valorização da honestidade, porque não furtar é valorizar a propriedade privada, né? A valorização da honestidade, da integridade, do louvor ao Senhor, da misericórdia, da compaixão, do juízo justo, do amor, do perdão, da confiança no Senhor em relação ao futuro, pela justiça e ufa, né? É muita coisa. Então Deus não nos deixou tateando, ele nos mostrou exatamente o que deseja de nós, né? Então, sendo assim, destacando apenas essa passagem lá em Levítico 19, naquele contexto ali de Levítico 19, a gente já consegue pelo menos ilustrar, né? Você não consegue perceber de tudo, mas pelo menos consegue ilustrar que o caráter de Deus, o próprio ser de Deus, é a base ética da nossa espiritualidade. E por isso a nossa santificação tem endereço e tem intenção, o louvor do nosso Senhor. Né? Então, Deuteronômio 6:19, para encerrar aqui, o tempo já está 19 minutos, 6:19 diz assim, são estes os mandamentos, Deuteronômio 6:1-9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel, escute você também, meu irmão,
e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes ocorra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, e aqui vem um destaque, né? Será que quando o nosso filho olha para a gente, ele vê um exemplo de santidade para querer nos imitar quando nós crescermos, né? A gente olha para isso e vê que em algumas famílias ditas cristãs isso não tem acontecido. Então, diferente da espiritualidade que todo mundo tem, a nossa santidade é direcionada para o ser do Deus, volto a dizer. Enquanto as pessoas não colocarem sua fé no Deus único, pode haver até algum tipo de espiritualidade genérica, mas santidade definitivamente não existirá. Então, diz o Mayat ainda, finalizando, toda a vida espiritual depende de se entrar num relacionamento de aliança com o Deus bíblico. E quando isso acontece, quando nos relacionamos com o Senhor segundo seus preceitos, somos impulsionados ao próximo. E falamos mais desse período do deserto, né? Mas em todo o Antigo Testamento nós temos muitos exemplos de pessoas que, como Davi, entraram nesse tipo de relacionamento dinâmico e vivo com Deus. Leia os Salmos e descubra um pouco disso mais. E esse é o alvo da nossa vida espiritual, sermos semelhantes a Cristo num relacionamento íntimo, intenso, devocional, devoto, né, nesse sentido, obediente, e dessa maneira estaremos. Quanto mais perto estivermos do Senhor, mais santos nos tornaremos. E é isso que a gente precisa ser quando a gente crescer, igual a Jesus. Tá bom? Que esse seja o nosso projeto. Amém? E assim termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, a glória é minha mesmo. Amanhã eu devo estar ao vivo, né? Mas, se o Senhor permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. E a você que chegou até aqui, com toda a paciência e amor, como prometido, um abraço apertado da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais. Paz, irmãos.